A importância da Amazônia para o planeta é incontestável. Apesar disso, trata-se de um dos territórios mais ameaçados da atualidade. Em homenagem ao Dia da Amazônia, o Consciência Limpa de hoje apresenta defensores da maior floresta tropical do mundo. Salve o nosso povo, salve a nossa arte, salve a nossa compreensão de mundo. Instituída em 2007, 5 de setembro é o Dia da Amazônia. A data foi criada com o intuito de nos fazer conscientizar, proteger e valorizar esse bioma tão diverso e importante. Consciência Limpa de hoje está especial e te convida a defender a Amazônia com a gente. Ribeirinhos, indígenas e seringueiros lutam pela proteção e preservação da região. Na década de 80, lideranças da floresta se uniram para reivindicar demarcações de territórios e a criação de reservas extrativistas. Essa articulação originou a Aliança dos Povos da Floresta, fundamental para a inclusão de direitos dos povos indígenas e de proteção ambiental na Constituição. Nós fizemos o protocolo dessa emenda, entregamos 45 mil assinaturas aqui. O Congresso vai ter que votar essa emenda, vai ter que debater essa emenda. Com a Amazônia em constante ameaça, a Aliança dos Povos da Floresta foi retomada, como explica Ângela Mendes, filha do líder ambientalista e seringueiro Chico Mendes. Vocês começaram essa retomada ano passado, não foi isso? E aí como é que estão essas articulações? Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas? Só fazer um pouco o resgate histórico do que foi a aliança original que a gente fala, né? Na década de 80, num cenário muito adverso também, de muito conflito, né? De muita violência, tanto para povos extrativistas, seringueiros, como para os indígenas. E começaram essa aproximação no sentido realmente de unir as forças, de unificar as pautas de lutas deles para que pudessem avançar, tanto resistir naquele cenário, né, difícil que se colocava em relação às ameaças, né, e como avançar também na conquista, né, na conquista política dos territórios. Foi idealizada pelo meu pai, por Ailton Krenak, por várias lideranças indígenas e extrativistas, e foi uma aliança que naquela época já foi uma visão muito à frente do tempo dessas lideranças, né? Esse sentido de coletividade, de unir forças para enfrentar o inimigo comum. Naquela época eram grileiros, madeireiros, né? Pecuaristas, e que permanecem até hoje sendo, né, esse público ameaçador para essas populações. E hoje, com um agravante que tem aí o poder público, que tem aí o Estado, né, através do seu presidente, que incentiva e que estimula também essas ameaças. Tem também um parlamento totalmente com foco no agronegócio, né, com relações e interesses com o agronegócio predatório, e que tem pautado no Congresso também muitas matérias que ameaçam a integridade das lideranças e dos seus territórios. Como desde 2016 a gente vem percebendo aí, né, um aumento nessas ameaças, né, a partir de 2018 isso se agravou consideravelmente com a eleição desse novo presidente, né? Então, em 2019, nós passamos o ano conversando, né, Comitê Chico Mendes, lideranças indígenas, sobre a retomada, a necessidade de retomar essa força potente da aliança. E na Semana Chico Mendes de 2019, então, né, nós juntamos ali lideranças extrativistas, lideranças indígenas, para pactuar essa retomada, né, forte. Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Em fevereiro, fomos convidadas pelo cacique Raoni para participar do grande encontro de lideranças indígenas em Piaraçu, onde reforçamos a aliança, né? E onde a aliança foi uma proposta amplamente
aceita, tanto é que constou no Manifesto de Piaraçu, que foi um manifesto lançado pelas 47 lideranças indígenas, representantes de etnias que estavam lá participando. No início de março, nós tivemos a nossa primeira reunião de trabalho, né? Infelizmente, né? E aí a gente elencou o calendário, desenhou ali as ações seguintes para que em dezembro, Semana Chico Mendes agora de 2020, a gente já tivesse consolidado de fato as ações pragmáticas da aliança, né? Que foi logo quando começou então a pandemia. Nós também lançamos uma campanha, né, de arrecadação para apoio no combate ao Covid no âmbito da aliança. Então é uma campanha também que atende extrativistas e indígenas, né? Enquanto a gente não consegue a consolidação ampla dessa aliança, a gente vai trabalhando localmente. Então, aqui no Acre, a gente está caminhando, né? No Amazonas também, a aliança tem funcionado muito bem, né? Falta a gente, então, definir os próximos passos, como a própria governança da aliança, né? Um planejamento mais pragmático. Mas eu acho que aos poucos a gente vai retomando isso. Enquanto não é luta, do jeito que a gente pode lutar com as armas que a gente tem, né, para resistir. E o comitê é uma articulação de movimentos, de companheiros e de militantes, né, da época do meu pai, assim. Ele foi criado logo após o assassinato do meu pai e tinha como primeiro objetivo ali mobilizar a sociedade, mobilizar autoridades, governo, para que houvesse, né, a apuração do crime, né, cometido contra ele, do assassinato dele, né? E fez isso através da mobilização, né, da sociedade internacional, da mobilização da pressão que esses movimentos exerceram sobre o governo brasileiro. Ele é uma articulação, ele não tem personalidade jurídica, somos todos voluntários e voluntárias, né? Trabalhamos com muita força, com muita disposição para seguir mantendo aí, protegendo o legado do meu pai. O ICMBio é um instituto, né, é um órgão do governo, né, criado na gestão da Marina enquanto ministra, né, e para fazer a gestão das unidades de conservação. Então, quem faz, né, a gestão das reservas extrativistas, que são o que a gente considera um legado assim, mais concreto do Chico, né? Então, a gente sabe que das dificuldades iniciais, né, foi um órgão criado sem muita estrutura, sem muita capacidade técnica, teve uma série de desafios à frente, né? Mas talvez nunca tenham passado por uma situação tão difícil como agora. E o que a gente está vendo é que o governo tem minado, tem sucateado todos esses espaços, órgãos que ele não conseguiu exterminar e extinguir assim que assumiu, como era o desejo dele, né, assim que assumiu, ao tentar extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje a gente tem uma situação de servidores que são ameaçados quando está lá cumprindo a sua função, ameaçados de morte, né? E quando chegam, são ameaçados de demissão, de exoneração, justamente porque estão cumprindo com essa função. Ele deixou essa carta em 88, e é uma carta muito inspiradora. A gente acha que é uma carta muito antecipatória, assim. Ele chama, né, a geração atual para começar essa revolução, né, que em 2120 vai fazer 100 anos. Então, a gente tem aí 100 anos para fazer essa revolução, e que momento mais propício para se começar uma revolução. O festival ele vai acontecer dia 6 de setembro, que é o dia, né, que a carta foi escrita, né, vão ser 3 horas de duração aí, com a participação de jovens, de fala política e de cultura de jovens de todo mundo. É uma grande mobilização.
Por quê? Porque essa carta do meu pai, ela é inspiradora, inclusive, da criação do núcleo jovem, né, dentro do comitê. Ela tem inspirado jovens das reservas extrativistas de todo o Brasil, né, a lutar por seus sonhos, a lutar por seus territórios. E a gente sabe, quando ele escreveu essa carta, né, estava falando do papel estratégico do jovem na manutenção desses territórios. Não vão existir territórios, assim como não vai existir um planeta, não vai existir um futuro, se o jovem dessa geração ele não assumir, né, esse papel. Artista, escritor e produtor cultural, Jaider Esbel é um dos maiores nomes da etnia Macuxi lá de Boa Vista. Ele é filho da avó Bernaldina, líder anciã indígena que faleceu há 2 meses, vítima da Covid-19. O Jaider relembrou um pouco da trajetória da avó Bernaldina e falou como nós podemos atuar em defesa da nossa região amazônica. Ô Mama, o Deus que une o seu oposto. A sensibilização, a educação é a forma mais eficiente, né, de fazer com que as pessoas comuns, o brasileiro comum, crie uma consciência da importância da preservação das áreas naturais, que hoje coincidem com as áreas indígenas ou em áreas que estão sendo requisitadas pelos indígenas, que eles entendam que a existência dos povos indígenas está diretamente relacionada com a qualidade de vida que a gente ainda tem, e que sem esses territórios, sem essas populações vivendo por lá, as questões globais se aceleram, né, com o próprio aquecimento global sendo reflexo de toda essa forma de viver que é a agricultura, a monocultura, enfim, o agronegócio e o arrasamento mesmo da vegetação natural dessas regiões. Então, acredito que a forma melhor da gente buscar apoio é formando uma consciência pública, uma consciência política, social, mais definida sobre a existência desses povos, a importância deles da manutenção do território e o benefício que eles prestam indiretamente ou diretamente para toda a humanidade, né, para todo o globo. Então, a Bernaldina, ela é uma dessas mestres que foram levadas pelo Covid. Ela vinha aqui da região norte, mais especificamente da Raposa Serra do Sol e do Maturuca, que é o coração político, né? Coração político da nossa luta. Então ela deixa aí um vazio muito grande, porque ela ocupava um lugar de destaque mesmo, por ser uma mulher, ser uma idosa, ser uma mestra, né? Então ela reúne várias habilidades e aplica isso tudo na política da resistência, né? Bernaldina, ela vinha liderando aí há muito tempo o movimento, encorajando a juventude, os próprios tuxauas, que são geralmente muito mais jovens, estão servindo de exemplo e entregando a sua vida, a sua força na defesa mesmo do território, né? Então ela tem essa trajetória muito bem narrada, muito bem deixada aqui na região das Serras, mas não só, né? Até em Boa Vista ela passa também fazendo seu trabalho, avança pelo Brasil, aí jamais com as suas habilidades artísticas e acaba ganhando o mundo mesmo, né? Quando ela vai ter um encontro com o Papa em 2018, lá no Vaticano, também fazendo a mesma coisa que ela já faz aqui no meio do seu povo, né? Levando a militância e levando a voz e a força dos povos da floresta. Então, é uma perda muito grande, embora ela tenha deixado muito do seu conhecimento registrado em livros, vídeos, gravações, filmes mesmo, enfim, acaba imortalizando a sua trajetória e esperamos aí que a juventude, os mais novos, nós mesmos que seguimos vivos, consigamos dar seguimento ao trabalho que ela gostava muito, que era propagar, manter sempre viva a cultura do povo Macuxi, especialmente como um povo forte, guerreiro, enfim, um povo fundamental para o Brasil. A arte ela deve vir
reforçada, né, com todos os argumentos que já se conhece, mais alguns também que ainda não tinham sido muito bem contextualizado, né, que é essa ideia, não é mais uma ideia, mas uma proximidade muito real do colapso, né? Então, eu acredito que a gente trabalhar essas questões dentro de um ambiente educativo, conscientizador, e não exatamente meramente especulativo ou de sensacionalismo, né? Eu acho que a gente tem que achar um meio termo aí de encontrar esses esforços, né? Colocar a arte que provoca esse pensamento como uma espécie de tecnologia também para compor essa reflexão que gere uma ação, alguma mudança propriamente dita, né? Na forma de conduzir as coisas, conduzir os processos, na forma de cobrar, fazer com que as novas gerações cobrem, reivindiquem cada vez mais do sistema político, né? O que a gente deixou falho, a nossa geração tem deixado falho, essa cobrança mesmo incisiva, essa exigência de que esses governos façam de fato a grande mudança, tentar levar isso para essas futuras gerações, né? Que serão de fato as mais afetadas diretamente pela grande crise que está chegando. Que o mundo conheça a capacidade dos índios, que ainda está reprimida, mas quando todos entenderem a capacidade que eles têm, ninguém mais segura os índios, ninguém. Eu só peço muito que o mundo deixe eles viver um pouquinho mais, para conhecer um pouquinho mais, para mostrar o que tem de conhecimento dentro da floresta. A floresta está se acabando, mas ainda tem muito mistério, e nós vamos ajudar o mundo a conhecer esse mistério por benefício de toda a humanidade. Cantora e pesquisadora, Ellen Fernandes é aqui do Amazonas. A artista conversou com a gente e explicou como alia a sua pesquisa, a sua carreira em defesa da Amazônia. Pingando as gotas nesse mundo de ilusão, raiz buscando a memória, a água do suor no chão. Eu vejo o mundo trabalhando pro seu fim. Do outro lado a esperança fala e pede algo além de mim. Onde você está? Olá, gente, saudações amazônicas para todos. Eu sou Ellen Fernandes, cantora aqui do Amazonas, e eu tô com um sentimento de muita alegria e também de responsabilidade em falar um pouco sobre o tema Amazônia a partir da produção artística que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos. Então, para ilustrar um pouco como eu tenho dialogado com esse tema, eu escolhi falar para vocês, primeiramente, sobre o clipe Sede. Sede é uma música que faz parte do meu primeiro lançamento, meu CD, chamado Batelão da Amazônia. É uma música minha em que eu convido a todos para refletir um pouco sobre qual é a sede que habita a nossa vida no sentido de atitudes práticas e ações práticas, principalmente voltadas para esse lugar, a Amazônia, um território de uma riqueza imensa, riqueza simbólica, cultural, riqueza humana, artística. E nesse clipe eu tive um grande privilégio de ter a participação de uma jovem liderança indígena chamada Moisés Sateremaué. Raiz buscando a memória, a água do suor no chão. Eu vejo o mundo trabalhando pro seu fim. Do outro lado a esperança. Acredito que é a gente que mora nesse espaço e as pessoas que habitam essa região conhecer cada vez mais esse espaço e reconhecer essa grande riqueza, que aí eu repito, não só uma riqueza da sua biodiversidade que é reconhecida globalmente, mas uma riqueza simbólica, humana, uma riqueza artística, enfim, e a gente reconhecer também e conhecer cada vez mais os conhecimentos tradicionais que estão atrelados à medicina, à gastronomia, à arquitetura, a técnicas de manejo sustentável, enfim, uma série de ações e de lugares e saberes que com certeza guardam
as respostas que talvez hoje o mundo está buscando para tantas questões. Minha mensagem também, além disso, é de que nós sejamos cada vez mais conscientes dessa riqueza, que nós possamos também contribuir em nível local, cada um em cada uma das suas profissões e dos seus níveis de influência, para que a gente possa realmente pensar alternativas ambientais, né, e alternativas de manejo desses recursos, mais atrelado à preservação desse espaço natural. Então é uma mensagem também de muita força, de muita luta, de muita vontade de conhecer cada vez mais esse espaço, e uma mensagem também para que a gente possa unir todos esses saberes e todas essas riquezas em prol realmente de ações efetivas para essa terra. Um grande abraço a todos, um grande beijo, e eu espero que a gente também possa resistir pela arte, pela música e poder cantar cada vez mais aquilo que a gente tem de melhor nesse espaço que é a Amazônia. Um grande beijo.